Palavras de Paulo, servo de Jesus Cristo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, o mistério que esteve oculto em todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora, neste tempo presente, foi manifesto aos seus santos, aqueles que não por justiça própria confiaram em suas bondades, aqueles que não confiaram em suas boas obras, mas aqueles que depositaram as suas confianças totalmente na obra redentora de Jesus Cristo. Esse mistério que esteve oculto, mas que agora foi revelado aos seus santos, o próprio Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o Cristo em nós, a esperança da glória. Não uma esperança em um mundo que ficará melhor, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos o sinal é a apostasia daqueles que creem, daqueles que perderam a esperança pelas coisas futuras, daqueles que não depositam mais as suas confianças, as suas esperanças na volta de Jesus. Aqueles que na verdade não pregam mais o evangelho genuíno, verdadeiro, simples, singelo, que se perderam em suas caminhadas pelo vil metal, pelo amor ao mundo, amor ao dinheiro, amor às coisas. No que Paulo diz, quando eu fui anunciar para vocês o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada, absolutamente nada, eu me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado, porque essa é a mensagem que tem que estar na boca daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem filhos e filhas de Deus, daqueles que amam a mensagem da cruz, a rude cruz, a cruz perversa, mas a cruz vitoriosa. Essa mensagem não pode sair dos lábios daquele que entregou a sua vida a Cristo. Paulo diz: eu estive com vocês, coríntios, em fraqueza, em temor, em grande tremor, porque eu passei por perigos de rios, por perigos de salteadores, perigos da minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos entre os falsos irmãos, perigos no mar, perigos no deserto. Eu estive passando necessidade, aprendi a passar fome, nudez, perigo, espada. Aprendi a estar de jejum, aprendi a passar frio e nudez. Mas em todas essas coisas que eu passei, eu sou mais do que vencedor, porque há uma coroa guardada
para todos aqueles que amam a vinda do justo juiz das nossas almas. Não somente a mim essa coroa está guardada, mas também a todos aqueles que amarem a vinda de Jesus Cristo. Eu estive em fraqueza, temor e em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação, ela não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Porque a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus, ela é mais forte do que os homens. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas são louvados, exaltados. Esses príncipes que estão em eminência, esses príncipes que estão em evidência, esses príncipes que estão sendo assistidos, aplaudidos, glorificados, louvados, têm uma sabedoria mundana. E a sabedoria deste mundo que é mundana, é animal, é terrena e é diabólica. Para Deus, a sabedoria do homem é loucura. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E qual é a nossa glória? Do que nós podemos nos gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Não existe glória fora da cruz. O homem que se gloria fora da cruz é um insano, é um louco. A nossa glória está pautada na cruz de Jesus, a qual essa glória que nós conhecemos, que é a cruz, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem essa glória, eles nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Coisas que o mundo, que o homem natural, que o ser humano terreno não consegue acessar. Mas existe uma graça, existe um poder, existe uma glória que alcança o mais perverso pecador. Porque esse que escreve essa carta, Paulo, se considerava o maior de todos os pecadores. Mas Deus já revelou essa glória a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus
ele foi compartilhado para a humanidade. Você que está me ouvindo essa noite, você tem o Espírito em você e pode discernir as coisas espirituais. Se você não tem o Espírito, você não é de Jesus. Então, eu já te faço o convite. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e seja guiado pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito deste mundo, a sabedoria deste mundo, a inteligência deste mundo. Mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Esse Espírito nos faz conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Essas coisas que são tão profundas, essas coisas que são tão ricas, essas coisas que são tão insondáveis, essas coisas que são tão inescrutáveis, Deus nos deu gratuitamente. Abriu os nossos olhos espirituais, nos fez enxergar, nos fez conhecer. A luz chegou para aqueles que estavam andando em trevas. É Cristo chegando e resplandecendo o entendimento e abrindo os olhos espirituais do homem caído, do homem abatido, do homem perplexo, do homem desanimado. É Cristo revelando o seu Espírito e as coisas do Espírito ao homem pequeno, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, ele não consegue compreender e discernir as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas, para ele, lhe parecem loucura, e ele não pode entendê-las, porque essas coisas são discernidas no Espírito. Mas o que é espiritual, esse discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor Jesus Cristo para que possa instruí-lo? Quem consegue dar conselhos para um Deus tão poderoso? Quem consegue mudar o seu futuro com palavras? Quem consegue mover alguma palha? Quem consegue manter sequer um fio de cabelo em sua cabeça? Quem consegue manter sua vida 25 segundos a mais do que ela pode viver? Quem pode aconselhar um Deus tão grande? Quem pode? Quem tem esse dom? Quem se elege conselheiro do Altíssimo? Quem pode instruí-lo? Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos a mente de Jesus Cristo. E a mente de Jesus Cristo é: eu vim não para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Esse é o Evangelho da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O seu capítulo é o capítulo 2. Que Deus te ilumine. Grande abraço.